Fala galera, beleza? Professor Denis falando. Essa é a primeira parte da série de aulas de Resolvendo Inequação do primeiro grau. Bom, então vamos lembrar rapidamente como resolver uma inequação, ou seja, quais são as estratégias que a gente deve adotar e quais são as técnicas que a gente pode utilizar. Então, a primeira coisa, o mais simples, o objetivo para resolver uma inequação é isolar a incógnita. Assim como na equação, queremos no final chegar a uma sentença como essa, ó, x de um lado, número do outro. Certo? Então, por exemplo, aqui, ó, x é menor do que 500. Pode ser x maior que 500, x maior igual, x menor igual. O importante é que esteja o x de um lado e o número do outro. Bom, para isso, para conseguir isolar a incógnita, a gente vai usar dois princípios. O princípio aditivo da desigualdade, que diz que a gente pode adicionar o mesmo termo em ambos os lados de uma desigualdade. Por exemplo, aqui ó, 10 menor do que 15, eu posso adicionar 30 dos dois lados. Poderia adicionar 100, adicionar 7, adicionar um número negativo. O importante é, adicionando o mesmo número dos dois lados, a gente obtém uma nova sentença verdadeira. Assim, um outro exemplo, ó, 35 maior ou igual que menos 5, adiciona menos 5 dos dois lados, ou subtrai 5 dos dois lados, é a mesma coisa. Chegamos a uma nova sentença, essa sentença sempre será verdadeira se adicionarmos o mesmo número dos dois lados. E a parte que a gente tem que tomar cuidado é no princípio multiplicativo da desigualdade. A gente pode sempre multiplicar ou dividir os dois lados da desigualdade por um número positivo. Tranquilo. E aí mantém o sinal. Por exemplo, menos 5 é menor que menos 4, multiplicando os dois lados por 4 vai ficar menos 20 é menor que menos 16. A sentença continua verdadeira. Ou também podemos dividir, ó, dividindo os dois lados da inequação por 3, teremos uma nova sentença e essa sentença sempre será verdadeira. O que a gente tem que tomar mais cuidado, que é a diferença da resolução de inequação para equação, é quando a gente multiplica ou divide por um número negativo dos dois lados. Quando fazemos isso, a gente tem que inverter o sinal da desigualdade. Como aqui, por exemplo, a 3 é maior do que 2. Se quisermos multiplicar por menos 1, temos que trocar o sinal da desigualdade. Então, troco o sinal do número, troco o sinal da desigualdade, troco o sinal do número. Trocam-se todos os sinais. A mesma coisa na divisão, ó, 30 dividido por 40, quero dividir os dois lados por menos 10, não tem problema. Inverte o sinal, inverte o sinal, inverte o sinal. Trocam-se todos os sinais, inclusive o da desigualdade. Então, com os exercícios, vamos ver como utilizar essas técnicas de resolução de inequação. Exercício 86, dar a resposta na forma x maior que a, ou x maior ou igual que a, x menor que a, ou x menor ou igual que a, para cada desigualdade. Bom, então temos aqui algumas inequações. O exercício quer que a gente mexa nessas inequações, simplifique essas inequações e no final fique dessa forma. X na esquerda, sinal da desigualdade no meio e um número na direita. Tem que ficar dessa forma. Então, por exemplo, aqui o primeiro exercício, ó, no item A, 7 é menor que x. Perceba que o x já está isolado aqui. O problema é que ele está na direita e não na esquerda. Bom, mas aí é só fazer uma leitura. O que a gente tem aqui é 7 menor do que x. Se o 7 é menor do que x, é equivalente dizer então que o x é maior do que o 7, certo? 7 é menor do que x, x é maior que 7. É só ler ao contrário. Bom, agora na letra B. Na letra B, o x já não está isolado mais, ó, já tem um número junto com o x. Então, a gente vai usar o princípio aditivo para tirar esse 7 daqui. Então, subtrai 7 desse lado, subtrai 7 desse lado. Ao fazer isso, obtemos uma nova inequação verdadeira, tanto quanto a primeira, certo? Se a primeira for verdadeira, essa daqui também é verdadeira, são equivalentes. Então, x é menor do que menos 4, acabou. Letra C, x menos 5 é maior do que menos 3. X não está isolado, tem o menos 5 do lado dele. Então, temos que tirar esse menos 5, adiciona 5 do lado esquerdo, adiciona 5 do lado direito. Após fazer isso, sobrará x é maior do que 2. Pronto, chegamos na resposta. Letra D, o x não está isolado. Ó, do lado do x tem o menos 4 junto com ele. A gente tem que tirar esse menos 4. Para tirar o menos 4, a gente vai adicionar 4 desse lado e adicionar 4 do outro lado também. Após fazer isso, sobrará 13 é maior do que x, certo? Bom, conseguimos isolar o x, ó, só que o exercício quer o x na esquerda. Então, basta fazer a leitura ao contrário. Se 13 é maior do que x, então x é menor do que 13. Letra E, ó, o x não está isolado nessa inequação aqui, ó, tem um 8 junto com ele. Então, precisamos tirar o 8. Subtrai o 8 desse lado, subtrai o outro 8 do outro lado. E aí teremos menos 24 é menor ou igual que x.
o exercício que é o x na esquerda, então basta fazer a leitura ao contrário. Ó. Se menos 24 é menor ou igual que x, então x é maior ou igual que menos 24. Letra F, temos que isolar o x, junto com o x está o mais 10. Então, primeiramente, vamos tirar esse mais 10, subtrai 10 desse lado, subtrai 10 do outro lado, teremos menos 2 é menor do que menos x. Agora, aqui a gente tem um outro problema. Ó. O problema é que temos o menos x, só que a resposta sempre tem que ser x, não pode ser menos x. Então, a gente tem que tirar esse menos daqui. Para tirar esse menos, a gente vai multiplicar a inequação dos dois lados por menos 1. Então, vou multiplicar o lado direito por menos 1 e o lado esquerdo por menos 1. E aí entra a parte mais importante de inequações. Ó. Quando a gente multiplica os dois lados por um número negativo, temos que inverter o sinal da desigualdade também. Inverte o sinal do número, inverte o sinal da desigualdade. Então, vai ficar 2 é maior do que x. Certo? Não esqueça, quando multiplicamos por um número negativo, inverte o sinal da desigualdade. Eu perceba que era menor e virou maior. Agora, para deixar o x na esquerda, basta fazer a leitura ao contrário. Se 2 é maior que x, então x é menor do que 2. Vamos para a letra G. Ó. O x não está isolado, junto com o x tem esse 10. Então, tirando esse 10 daqui, subtrai 10 dos dois lados da inequação. Sobrará menos 17 é menor do que menos x. Então, temos que tirar esse menos aqui. Ó. Não pode ter menos x na resposta. Então, para tirar esse menos, a gente vai multiplicar os dois lados da inequação por menos 1. Lembrando, quando a gente multiplica os dois lados por um número negativo, temos também que inverter o sinal da desigualdade. Então, vai ficar mais 17, o que era menor agora ficou maior do que x. Então, se 17 é maior do que x, x é menor do que 17. Basta ler o contrário. Na letra H, temos que isolar o x, tem um 9 junto com x. Então, subtrai 9 desse lado, subtrai 9 do outro. Sobrará x é menor ou igual que 3 é menor ou igual que x. Agora, lendo ao contrário, se 3 é menor ou igual que x, quer dizer que x é maior ou igual que 3. E por último item desse exercício, vamos isolar o x, tem que tirar o 8 daqui, subtrai o 8 desse lado, subtrai o 8 do outro lado. Após fazer isso, teremos menos 16 é maior do que menos x. Bom, temos que tirar esse menos do x aqui. Então, vamos multiplicar os dois lados por menos 1. Lembrando que quando multiplica os dois lados ou divide os dois lados por um número negativo, tem que trocar também o sinal da desigualdade. Então, como multiplicou por menos 1, vai ficar mais 16. Troca o sinal da desigualdade. Era maior, agora ficou menor. E era menos x, ficou x. Então, ficou 16 é menor do que x. E aí, como o exercício quer o x na esquerda, então basta fazer a leitura ao contrário. Se 16 é menor que x, x é maior do que 16. Mais um exercício básico para a gente treinar as propriedades iniciais. Dar a resposta na forma x maior que a, x maior ou igual que a, x menor que a, x menor ou igual que a para as desigualdades. É a mesma coisa, que muda um pouco o estilo das inequações que estão aqui. Ó. Então, nesse caso, temos 3 vezes x é maior ou igual que 18. Mesma estratégia, temos que isolar a incógnita. O x, junto com o x está o 3, que está multiplicando. Então, para tirar um 3 que está multiplicando, a gente vai dividir o lado esquerdo por 3 e divide também o lado direito por 3. Ao fazer isso, sobrará x é maior ou igual que 6. Lembrando, ó, a gente dividiu por um número positivo. Então, como a gente dividiu por um número positivo, o sinal da desigualdade permanece o mesmo, certo? Bom, letra B. 15 é maior ou igual que 3x. Então, temos primeiramente que isolar o x. Então, vamos tirar esse 3 que está junto com x, divide os dois lados por 3. Após dividir os dois lados por 3, sobrará 5 é maior ou igual que x. Agora, como o enunciado quer o x na esquerda, basta fazer a leitura ao contrário. Se 5 é maior ou igual que x, então x é menor ou igual que 5. Letra C. Menos 8 é menor ou igual que 16x. Vamos isolar o x, precisamos tirar esse 16 que está junto com x. Como o 16 está multiplicando, então a gente divide esse lado por 16 e divide o outro lado também por 16. Ao fazer isso, ó, menos 8 sobre 16 é menos meio e é menor do que x, certo? Perceba, ó, de novo, para não esquecer, dividimos os dois lados por um número positivo, então o sinal da desigualdade permanece o mesmo, não tem problema. Por mais que esse número aqui seja negativo, não tem problema. Bom, agora se menos meio é menor do que x, basta fazer a leitura ao contrário, x é maior do que menos meio. Agora, letra D, menos 4x é menor do que menos 20. Temos que isolar o x. Ó. Quem está junto com x é o menos 4. O menos 4 está multiplicando x. Então, para tirar o menos 4 que está multiplicando, a gente tem que dividir os dois lados por menos 4. Bom, agora, como a gente dividiu os dois lados por um número negativo,
aí é que vem o ponto mais importante de cuidado das inequações. Quando a gente divide os dois lados por um número negativo, temos também que trocar o sinal da desigualdade. Ó. Menos 4x dividido por menos 4 dá x, e menos 20 dividido por menos 4 dá 5. E aí, como dividimos os dois lados por um número negativo, troca o sinal da desigualdade. Era menor, fica maior. Portanto, fica x é maior que 5. Letra E. Menos 2x é menor ou igual que 18. Temos que isolar o x, então temos que tirar esse menos 2 daqui. Como o menos 2 está multiplicando, vamos dividir os dois lados por menos 2. Como o menos 2 é um número negativo, inverte o sinal da desigualdade. Não pode esquecer nunca, hein? Então, menos 2 dividido por menos 2 vai ficar só x. O sinal inverte, era menor ou igual, fica maior ou igual. E 18 dividido por menos 2 dá menos 9. Portanto, x é maior ou igual que menos 9. Letra F. 50 é maior do que menos 5x. Temos que isolar a incógnita. Junto com a incógnita está o menos 5. Então, temos que tirar esse menos 5 que está multiplicando. Para isso, divide os dois lados por menos 5. Ao fazer isso, 50 dividido por menos 5 dá menos 10. Como a gente dividiu os dois lados por um número negativo, inverte o sinal da desigualdade. Era maior, ficou menor. E menos 5x dividido por menos 5 dá x. Bom, como o enunciado quer o x na esquerda, basta fazer a leitura ao contrário. Se menos 10 é menor do que x, então x é maior do que menos 10. Letra G. Menos 6x é maior do que 8. Temos que isolar incógnitas. Vamos tirar esse menos 6 daqui. Ó. O menos 6 está multiplicando, então divide os dois lados por menos 6. Ao dividir os dois lados por menos 6, vai ficar x. O sinal da desigualdade inverte, era maior, ficou menor. E aqui fica 8 dividido por menos 6. Não dá para fazer a divisão exata, então fica menos 8 sextos mesmo. O que dá para fazer só é simplificar. Então fica x é menor que menos 4 terços. E na letra H, temos menos 18 é maior que menos 24x. Temos que isolar a incógnita. Então, precisamos tirar esse 24 daqui, esse menos 24. Então, como o menos 24 está multiplicando, a gente divide os dois lados por menos 24. Ao fazer isso, menos 18 por menos 24, simplificando, dá 3 quartos. Inverte o sinal da desigualdade, porque a gente dividiu os dois lados por um número negativo. Então, o que era maior fica menor. E 24x dividido por 24 dá x. 3 quartos é menor que x, que é a mesma coisa que x é maior do que 3 quartos. Exercício caveiríssimo, exercício importantíssimo, exercício 89. Resolver no conjunto universo o dado, em cada caso, as seguintes inequações. Então, agora, nesse caso, é para a gente resolver a inequação. Lembrando, resolver uma inequação ou uma equação, a gente tem que apresentar o conjunto solução. E nesse caso aqui, a gente tem uma novidade, ó, que é o conjunto universo. Esse conjunto universo, ele diz os números os tipos de números que a gente pode utilizar. Nesse caso aqui, ó, a gente só pode utilizar números naturais. Então, o que a gente faz? A gente primeiro simplifica a inequação, apresenta o conjunto de solução, respeitando as condições do exercício. Então, vamos lá. Ó. 7x menos 5 é menor ou igual que 2x mais 25. Então, a estratégia básica é a mesma, isolar o x, né? Então, vamos isolar o x. Ó, x na esquerda, número na direita. Então, subtrai 2x daqui, subtrai 2x daqui. E, como eu quero x na esquerda, vou deixar o número na direita. Então, adiciona 5 daqui, adiciona 5 daqui. Após essa primeira passagem, teremos 5x é menor ou igual que 30. Ainda precisamos isolar o x, x não está isolado, tem um 5 junto dele multiplicando. Então, divide os dois lados por 5, teremos x é menor ou igual que 6, certo? Pronto, agora falta só o conjunto solução. Ó. O conjunto solução são os números menores ou iguais que 6, são os números que respeitam essa condição e respeitam essa condição. Ou seja, eu só quero números naturais menores ou iguais que 6. Então, os números naturais menores ou iguais que 6 são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É menores ou iguais, então o 6 entra na resposta, certo? Então, lembrando, temos que atender a essa condição e a essa condição. Tem que olhar as duas coisas para elaborar a resposta. Agora, na letra B, ó, muito parecida a equação, vamos isolar o x. X na esquerda, número na direita. Então, subtrai 5x daqui, subtrai 5x daqui. Adiciona 9 na esquerda, adiciona 9 na direita. Após fazer isso, teremos 3x é maior do que 33. Falta isolar o x, tira esse 3 que está multiplicando, divide os dois lados por 3, e aí teremos x é maior que 11. Então, o conjunto de solução será formado por números maiores do que 11 e que sejam naturais. Então, os números maiores que 11 que são naturais são 12, 13, 14, 15 e 3 pontinhos, né? São infinitos.
não tem como representar todos, então a gente precisa dos 3 pontinhos. Letra C, 5x menos 4 é menor que x menos 12. Então vamos lá, ó, precisamos isolar a incógnita, então subtrai x desse lado, subtrai x desse lado. Precisamos tirar esse 4 daqui, soma 4 desse lado. Teremos então 4x é menor do que menos 8. Agora falta isolar o x, divide os dois lados por 4, teremos então x é menor do que menos 2. Agora, quais são os números naturais menores do que menos 2? E aí a resposta é conjunto vazio, impossível, né? Menor do que menos 2 só tem número negativo, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. E nenhum desses números são naturais. Os números naturais são os números desse tipo, ó, o zero e os positivos inteiros. Então não pode ser nenhum negativo. Então o conjunto de solução é vazio. Nenhum número natural torna essa sentença verdadeira. Agora a letra D, isolando o x nessa equação, subtrai 3x daqui, subtrai 3x daqui, adiciona 4, adiciona 4. Após fazer isso, teremos 3x é maior do que menos 18. Falta isolar o x, divide por 3, teremos então que x é maior ou igual que menos 6. Agora aqui a gente tem que olhar quais são os números naturais maiores ou iguais que menos 6. Então, maior ou igual que menos 6 tem o menos 5, menos 4, menos 3, que são todos negativos, né? Só que tem muitos outros. Se a gente continuar, vai ficar menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, assim por diante. Ou seja, números naturais maiores ou iguais que menos 6 tem o 0, 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, todos os números naturais, certo? A pergunta é, quais são os números naturais que são maiores ou iguais que menos 6? A resposta é, são todos, certo? Então, o conjunto de solução é N. Letra E, agora tem uma mudança, ó. O conjunto universo a partir da letra E é o conjunto dos números inteiros, ó. Então tem uma letra Z aqui de números inteiros. Mas o começo é o mesmo, ó. Temos que isolar a incógnita. Então subtrai 3x desse lado, subtrai 3x desse lado, adiciona 8, adiciona 8. Após fazer isso, teremos 4x é menor do que menos 16. Divide os dois lados por 4, teremos x é menor do que menos 4. E agora, quais são os números inteiros menores do que menos 4? Bom, como são números inteiros, então pode ter os negativos também, ó. Então tem o menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, 3 pontinhos, tá? Então esse é o conjunto de solução. São os números que são menores do que menos 4, esses são números inteiros. Perceba que não coloquei aqui o conjunto de solução em ordem crescente, né? Tá? É na ordem decrescente. Não tem problema, conjunto de solução não tem ordem, tá? Pode colocar na ordem que você quiser. Mas desde que tenha um padrão, principalmente quando a gente usa reticências, né? Bom, na letra F, vamos isolar a incógnita. Então, x de um lado, número do outro. Subtrai 2x na direita, subtrai 2x na esquerda, adiciona 5, adiciona 5. Após essa primeira passagem, teremos 7x é maior ou igual que menos 35. Falta isolar o x, falta tirar esse 7 daqui, ó. Como 7 está multiplicando, divide os dois lados por 7. Fazendo isso, teremos x é maior ou igual que menos 5. Bom, agora temos que ver quais são os números maiores ou iguais que menos 5, que são números naturais, que são números inteiros, desculpa. E aí os números inteiros maiores ou iguais que menos 5, tem o menos 5, tem que começar por ele. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 e assim por diante, certo? Teremos que usar os 3 pontinhos mais uma vez. Agora na letra G, ó, vamos isolar a incógnita. Então subtrai x, adiciona 5, adiciona 5. Após essa primeira passagem, teremos 2x é maior do que 11. Divide os dois lados por 2, vai ficar x é maior ou igual que 11 meios, certo? Agora, quais são os números inteiros maiores do que 11 meios? Então, primeira coisa, a gente tem que localizar esse 11 meios. Quanto que vale 11 meios? Então, é só fazer 11 dividido por 2, né? 11 dividido por 2 dá 5,5. Então, a gente pode pensar na reta numérica aqui, ó, um pedaço da reta numérica. E aqui eu coloquei alguns números, ó, 4, 5, 6, 7. O 11 meios, 11 dividido por 2 é 5,5. Então, esse número vai estar aqui, ó, o 11 meios. E eu quero números maiores ou iguais que 11 meios. Então, maiores ou iguais que 11 meios são os números da direita dele, certo? Então, a resposta vai ser 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante, certo? Uma dúvida muito comum é, professor, mas aqui está escrito maior ou igual, só que 11 meios não é um número inteiro. Não tem problema, ó.
o 11,5 realmente não é um número inteiro, ele não pode ir para o conjunto de solução. O conjunto de solução só vai número inteiro. Só que aqui ó, é maior ou igual. Então, se não tem igual, não tem problema. A gente pega só aqueles que são maiores, ignora o igual e usa só os maiores, tá bom? Na letra H, temos que isolar o x, subtrai x, adiciona 15, adiciona 15. Após essa primeira passagem, sobrará 4x é menor ou igual que mais 17. Divide os dois lados por 4, teremos que x é menor ou igual que 17 quartos. E aí vamos usar a mesma estratégia, ó. Vamos localizar esse número na reta numérica. Então, coloquei aqui uma reta numérica, alguns números. Ó. Quanto que é 17 quartos? 17 quartos é 17 dividido por 4. 17 dividido por 4 dá 4 e alguma coisa, dá 4, pouquinho. Não precisa saber exatamente quanto que é. Ó. O importante é, como é 4, alguma coisa, está entre o 4 e o 5. Está por aqui, ó, 17 quartos. E o exercício quer números menores ou iguais que 17 quartos. Então, são os números que estão à esquerda dele, todos que estão à esquerda dele. Portanto, o conjunto de solução vai ser 4, 3, 2, 1, 3 pontinhos, e assim por diante. Letra I, 7x menos 5 é menor ou igual que 2x menos 12. Então, a estratégia é a mesma, vamos isolar o x, passa x para lá, número para cá, ficará 5x é menor do que menos 7. Divide os dois lados por 5, chegamos que x é menor ou igual que menos 7 quintos. Localiza na reta numérica, quanto que é menos 7 quintos? Ó, 7 dividido por 5 dá 1, alguma coisa, né? Só que negativo, então vai ficar menos 1, alguma coisa. Então, ele vai estar entre o menos 1 e o menos 2, ó, porque é menos 1, alguma coisa. Então, ele está por aqui, ó, menos 7 quintos. Perceba como a gente está trabalhando com números inteiros, nem precisa saber exatamente onde está. O importante é que está aqui no meio dos dois, certo? Menos 7 quintos. Está entre o menos 1 e o menos 2. Bom, agora o exercício quer números menores que menos 7 quintos. Então, eu quero números à esquerda do menos 7 quintos. Números inteiros tem o menos 2, o menos 3, o menos 4, o menos 5 e assim por diante, tá? Não está na ordem crescente, não tem problema. Conjunto de solução não tem ordem. E mais um exercício, ó. Isolando x, teremos 3x é maior ou igual que menos 26. Divide os dois lados por 3. Teremos x é maior ou igual que menos 26 terços. Agora, quanto que é menos 26 terços? Faz 26 dividido por 3, vai dar 8, alguma coisa. Como é negativo, é menos 8, alguma coisa. Então, na reta numérica, ó, tem o menos 7, menos 8, menos 9, menos 10. O menos 26 terços vai estar por aqui. Ó. Se é menos 8, alguma coisa, está entre o menos 8 e o menos 9. Ó, mais pertinho do menos 9. Então, é menos 26 terços. O exercício quer números maiores do que menos 26 terços. Então, eu quero números à direita do menos 26 terços. Então, os números inteiros maiores que menos 26 terços tem o menos 8, o menos 7, o menos 6, menos 5 e assim por diante, certo? Letra K. Vamos isolar o x, subtrai 2x, subtrai 2x, subtrai 21, subtrai 21. Após essa passagem, teremos 6x é menor que menos 64. Divide os dois lados por 6. X é menor que menos 64 sextos. Agora, precisamos localizar esse número na reta numérica. Ó. Entre quais dois números inteiros está o menos 64 sextos? 64 dividido por 6 dá 10, alguma coisa, dá 10 e pouquinho, 10 e sobra um pouquinho. Então, esse número ele é menos 10 alguma coisa. Então, colocando aqui alguns números, ó, menos 10, menos 11, menos 12, menos 3, menos 13, esse número está por aqui. Ó. Se ele é menos 10, alguma coisa, ele está entre o menos 11 e o menos 10. Ó. Então, aqui está o menos 64 sextos. E o exercício quer números menores do que ele. Ó. Então, quer números à esquerda dele. Então, tem o menos 11, o menos 12, o menos 13 e assim por diante, certo? 3 pontinhos. E o último item, ó, vamos lá, de novo, isolando o x, subtrai 9x, subtrai 9x, subtrai 13, subtrai 13. Após fazer isso, teremos 7x é maior ou igual que menos 69. Divide os dois lados por 7, teremos que o x é maior ou igual que menos 69 sétimos, certo? Agora precisamos localizar quanto que é menos 69 sétimos. Entre quais dois números inteiros está? 69 dividido por 7 dá 9, alguma coisa, dá quase 10, né? Então, isso aqui é quase menos 10, é menos 9 alguma coisa. Então, na reta numérica, ele vai estar entre o menos 9 e o menos 10.
quase no 10, pertinho do menos 10 aqui, ó. Então, esse número aqui é o menos 69 sétimos. Bom, e aí o exercício quer números maiores do que o menos 69 sétimos. Então, maiores temos o menos 9, o menos 8, o menos 7 e assim por diante. Beleza, pessoal?